Nesse vídeo vamos dar uma olhada nas questões de biologia da prova do Enem no ano de 2014, terceira aplicação. Como eu mencionei no último vídeo, no ano de 2014, alguns problemas logísticos levaram o INEP a aplicar uma terceira prova do Enem, a PPL, e enfim, é essa prova que nós vamos olhar a partir de agora. Eu recomendo assistir esse vídeo na velocidade de 1,5, pelo menos, para economizar um pouco de tempo, porque ele vai ficar um pouco longo. Na questão 46, já começamos aqui com um tema super complicado, tema do ciclo reprodutivo feminino. Eu vou tentar ser sempre bem objetivo nas questões, não vou ficar perder muito tempo lendo os textos, mas basicamente essa questão vai falar sobre o ciclo reprodutivo feminino, que enfim leva cerca de 28 dias, envolve diversos hormônios, né, que vão atuar ali num momento específico, fazendo alguma coisa específica. Ela vai falar sobre um hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai estimular a liberação de um outro hormônio que ela vai chamar de X, e esse hormônio X, então, proporcionaria crescimento de ovócito primário, proliferação de células foliculares, importante esse termo aqui, foliculares, formação de zona pelúcida, desenvolvimento de uma cápsula de tecido conjuntivo, etc. E a questão vai querer saber o hormônio X, ao qual o texto se refere, seria qual deles? E ela dá aqui algumas opções. Bom, esse hormônio seria então o hormônio FSH, folículo estimulante, por isso que eu circulei aqui a palavra foliculares, né? Porque de repente, se a pessoa não soubesse o conceito do hormônio, pela palavra folicular, a pessoa poderia, né, chutar e de repente acertar a questão. Para estudar esse tema e para se preparar para diversas questões desse estilo, é imprescindível que a pessoa pegue uma imagem desse tipo aqui, e tem várias na internet. Eu peguei uma aleatoriamente, mas a que eu achei que era mais completa. E repara que essa imagem aqui ela resume esse ciclo eh, por diversos níveis, né? Ciclo ovariano, os hormônios hipofisários, hormônios ovarianos, ciclo uterino. Ela coloca aqui a duração do ciclo em dias, divide ele em fases, uma fase folicular, uma fase lútea. Então, assim, a pessoa se familiarizando com essa imagem aqui, entendendo profundamente cada uma das fases, cada uma das etapas, cada um dos ciclos de hormônios, por exemplo, hormônios hipofisários, né, que vai ser o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante, que é o que a questão mencionou, ah, se relacionando também com os ciclos dos hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, a pessoa, né, fica preparada para questões desse tipo. Muitas questões, eu acredito que mais de 90% das questões que tocam nesses hormônios vão envolver em algum momento a pessoa saber o que está acontecendo nessa imagem aqui. Por isso que imagens desse tipo são importantes para quem quer se preparar para questões desse tipo. Um exemplo clássico é que algumas questões podem pedir a relação dos hormônios hipofisários, e a pessoa teria que saber, né, que são o hormônio luteinizante, folículo estimulante. Pode acontecer o mesmo para os hormônios ovarianos. A questão pode falar alguma coisa sobre. Pode dar, por exemplo, essa curva aqui e perguntar qual dos hormônios é, por exemplo, essa curva maior aqui. E a pessoa teria que saber, né, que é o hormônio luteinizante. A pessoa pode falar alguma coisa em relação ao folículo, ao desenvolvimento do folículo, à ovulação, formação do corpo lúteo. O corpo lúteo também vai ter ali uma relação, né, com outros hormônios também, que ele vai manter ali a expressão desses hormônios. Enfim, coisas desse tipo. São questões geralmente complexas, mas a pessoa se familiarizando com essa imagem, a pessoa tem uma chance maior de acertar a questão. A questão 54 vai trazer o ciclo da água em relação a. Bom, um tema que a gente também discute recorrentemente nas provas do Enem. Ela vai colocar aqui a relação de poluição atmosférica, né, óxidos sulfuroso e nitroso. Vai falar sobre precipitação, portanto chuva. Então a gente relaciona, né, ciclo da água, precipitação, óxidos de enxofre e nitrogênio. Geralmente a questão envolve chuva ácida, né? E, enfim, desde lá dos primeiros vídeos eu coloco essa imagem aqui relacionando a chuva ácida. E eu costumo sempre usar a mesma imagem que é para mostrar como os temas se repetem, às vezes sobre diferentes roupagens, mas eles retornam para a prova. E a pessoa, enfim, fazendo provas antigas, resolvendo questões de provas anteriores, a pessoa fica, né, fica preparada para quando o tema ressurgir, mesmo que por uma roupagem diferente, a pessoa já teve contato com aquele tema. A questão 57 já é um pouquinho mais complicadinha, já tem um textinho aqui mais elaborado para ler. Mas os elementos para a resolução da questão estavam todos aqui. Ele vai falar sobre radioterapia, que é mais eficiente em, em condições onde os tecidos que vão receber essa terapia, né, de radiação, eles estejam devidamente oxigenados. E em episódios em situações, né, de baixa oxigenação de algum tecido, você precisaria de doses muito mais altas de radiação, portanto isso ficaria muito perigoso, né? E enfim, então nesses casos de tecidos com baixa oxigenação, a radioterapia não seria indicada. Então ela dá aqui algumas alternativas e pergunta em qual dessas situações seria contraindicado o uso de radioterapia. Repara que o texto ela coloca aqui, né, a questão da oxigenação, né? Então a pessoa teria que fazer uma relação entre
a chegada de oxigênio ao tecido, aporte de oxigênio, e, né, o que poderia dessas alternativas aqui estar relacionado a isso? A anemia, né? A anemia, algumas formas de anemia podem ser provocadas ali por problemas na produção de hemácias, de repente, né? Então a pessoa teria uma baixa ali de elementos sanguíneos, que as hemácias são as células onde, na verdade, é a hemoglobina, né? Produção de hemoglobina, e que geralmente está associado ali, de repente, por exemplo, a ferro, né? Alguma deficiência de ferro. Então a pessoa tendo esse problema de hemoglobina, a hemoglobina sendo a molécula dentro das hemácias, portanto no tecido sanguíneo, que leva o oxigênio até os tecidos, alguma deficiência em algum desses níveis estruturais, levando a um quadro de anemia, seria então ali uma contraindicação ao uso de radioterapia. A questão 59 vai falar sobre reprodução, ah, uma característica, né, dos seres vivos, dentre tantas que os seres vivos possuem, a reprodução sendo uma das mais importantes, tanto em organismos unicelulares quanto pluricelulares, portanto, a reprodução sexuada, assexuada, não importa, reprodução. Capacidade de se reproduzir. Qual seria a importância dessa característica nos seres vivos, dentre as que foram oferecidas aqui? A perpetuação da espécie e a conservação de suas características ao longo das gerações. É uma questãozinha fácil, né? Mas repara que a letra C aqui coloca um elemento aqui, ó. Cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, gerando descendentes férteis. Só que tem um erro conceitual, né? O conceito biológico de espécie diz que uma espécie, indivíduos de uma mesma espécie, ah, apenas eles da mesma espécie gerariam descendentes férteis. Indivíduos de espécies diferentes podem até cruzar, podem até gerar descendentes, mas estes não seriam férteis. Portanto, tem um erro conceitual aqui. A resolução da questão era bem simples. A questão 60 vai trazer um outro tema recorrente também das provas do Enem, formas renováveis de geração de energia, algum possível impacto, algum possível problema, né, em relação à implementação dessa forma de produção de energia. Aqui uma das mais clássicas de todas, que são as usinas termoelétricas, né, termonucleares, como a gente vai chamar aqui na questão. E, enfim, em algum momento ali, uma cidade, né, recebe a proposta de construir uma usina dessa, e a sociedade questiona, né, por essa cidade, Angra dos Reis, ser um paraíso turístico, se não seria mais adequado construir essa usina num lugar menos, com a população menor, de repente com uma importância turística menor, como, por exemplo, o sertão nordestino. O problema é que a construção de uma usina termonuclear, ela exige condições ambientais, estruturas, né, para que ela possa funcionar. Então, o que impediria a construção de uma usina termonuclear no sertão nordestino, lembrando daquelas imagens que a gente já viu, né, do funcionamento de uma usina termoelétrica termonuclear? De novo, eu trago aquele GIF que eu já trouxe outras vezes, né? Repara que aqui tem a reação nuclear. Essa reação nuclear que vai acontecer ali num reator, ela gera calor. Esse calor esquenta, aquece, né, a água até transformar ela em vapor. Esse vapor vai gerar turbinas, que vai gerar geradores, que vai produzir energia elétrica. E repara que a gente precisa de uma fonte para aquecer esse sistema, na verdade, para resfriar esse sistema, para resfriar esse vapor de água e transformar de novo esse vapor em água líquida. Então a gente precisa de duas fontes de água, né, importantes aqui nesse sistema. Uma para abastecer essa fonte de vapor de água, para que sejam giradas as turbinas, e também uma para fazer o resfriamento do sistema, né, para fazer a condensação do sistema de vapor. Então você precisaria de uma fonte de água importante, né, ah, ou um grande rio, ou um acesso direto ao mar, de preferência, para fazer isso acontecer. E o sertão nordestino é um lugar reconhecidamente fraco, né, em grandes quantidades de água, portanto não seria adequado, não comportaria esse tipo de estrutura. Portanto, letra C, a ausência de grandes volumes de água. A questão 64 é uma questão super complicada. Eu vou tentar mostrar a resolução dela de forma super simplificada, sem qualquer insinuação de que ela seja uma questão simples. Não é, é uma questão complicada, que envolve diversas etapas. Primeiro, a pessoa tem que estar bem familiarizado com essa questão dos genótipos dos tipos dos grupos sanguíneos, e essa questão vai ser apenas em relação aos tipos do sistema ABO. Então, a pessoa tem que estar familiarizada com os genótipos, tanto os homozigotos como heterozigotos, a relação aqui da codominância, né, do sistema AB, a ausência de alelos A e B no tipo sanguíneo O, a relação de grupos que doam para quem, então o grupo O é o doador universal, ele doa para todos os outros tipos, e o sangue AB é o receptor universal, ele apenas recebe de todos os outros tipos, mas não doa para ninguém. Dito isso, a pessoa viria então para a resolução. A questão ela quer saber o seguinte: tem um casal que tem 3 filhos, um dos filhos é do grupo A, o outro é do grupo B e um terceiro é do grupo O. Com base nisso, você consegue estipular qual é o genótipo desses pais.
Você não consegue saber qual é o genótipo da mãe ou do pai especificamente, mas você sabe que ambos são heterozigotos, um pro tipo A e o outro pro tipo B. Apenas com essa informação aqui. E a questão quer saber, considerando apenas o sistema ABO, como eu falei, né? Qual seria a probabilidade desse casal, ambos heterozigotos, né, para um tipo sanguíneo, dar à luz uma menina, e isso aqui é muito importante, sempre que vocês virem menina, é porque está querendo especificamente, né, uma menina, uma criança do sexo feminino, que no futuro possa doar sangue, ou seja, que ela seja doadora universal. Portanto, uma menina do tipo O, né? Então queremos saber a probabilidade de nascer uma menina com tipo sanguíneo O, o genótipo Izinho Izinho. E a pessoa teria que partir para uma resolução que envolve algumas etapas. Então, primeiro, nós tivemos que descobrir os genótipos parentais. Segundo, teríamos que cruzá-los para obter a proporção da prole que seria O. No caso aqui, fazendo um cruzamento, né, de um heterozigoto para o tipo A e um heterozigoto para o tipo B, você teria uma proporção aqui da prole para o tipo sanguíneo O de 1/4, 1 em 4. E aqui a gente não sabe ainda se homem ou mulher, certo? Mas a gente infere que a probabilidade de um casal qualquer ter um filho homem ou mulher é de 1/2. Então nós teremos que considerar a probabilidade de nascer uma menina, que é 1/2. Então a gente iria para resolver a probabilidade de ser uma menina, que é 1/2, e dessa menina ser tipo sanguíneo O. Então a gente iria fazer a multiplicação, né, desse 1/2 vezes o 1/4, que daria 1/8. E repara que a gente não resolveu a questão ainda, porque as alternativas estão em porcentagem. Então a gente precisa transformar esse 1/8 em porcentagem. Como é que a gente pode fazer isso? Divide 1 por 8, que dá 0,125, e você transforma esse 0,125 em porcentagem apenas, né, andando com a vírgula aqui duas casas, daria 12,5%. Então, enfim, multiplicamos, né, a probabilidade, chegamos à probabilidade de 1/8 e calculamos a fração uma vez que as alternativas estavam em porcentagem. E aí chegamos à alternativa E, 12,5%. Repara que é uma questão complicada, envolve muitas etapas, não é simples. Eu tentei apresentar aqui da forma mais sucinta e objetiva possível, e acho que é interessante dar uma analisada em cada uma dessas etapas aqui, que a pessoa consegue pegar o jeito, e uma vez que você aprende, você tem chances, né, de acertar das próximas vezes, porque essas questões geralmente elas vêm sempre assim de forma bem padronizada. Geralmente não muda muito. Por exemplo, o genótipo dos pais geralmente é heterozigoto. Isso é uma coisa que a pessoa observa quando faz muitas questões desse tipo, né? E enfim. E essa relação aqui da probabilidade também é uma coisa que a pessoa tem que estudar, né? Para fazer a multiplicação e tudo mais, depois converter a fração em porcentagem, que também envolve um conhecimentozinho da matemática básica, mas enfim, pode ser uma complicação para pessoas que não têm tanta familiaridade assim. Mas repara que é uma questão que exige realmente o domínio de muitas habilidades, né, de muitos conceitos da biologia e até da matemática. A questão 66 é uma questão simples, eu tenho a impressão de que ela é da química, mas envolve aqui alguns conceitos da biologia, como os neurotransmissores. Ela vai falar sobre a química do amor. Então ela vai apresentar aqui alguns neurotransmissores que a gente está acostumado a ver aí de repente estudando sistema nervoso, estudando fisiologia. Então adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina, serotonina. E a questão vai querer saber o seguinte: os neurotransmissores citados possuem em comum uma estrutura, né, um grupo funcional. Qual seria então esse grupo funcional que é comum a esses neurotransmissores? Analisando as imagens, a gente percebe que é o grupamento amina, que é o NH2. Eu circulei aqui também o HN, eu não tenho certeza. Aí a gente tem que ver com alguém da química se o HN também contaria como amina. Eu não sei, não tenho certeza. Então, na dúvida, considerem apenas o NH2 como resposta, né, como sendo as aminas. E sim, todos eles possuem NH2, portanto, todos eles possuem essa amina. A questão 69 vai falar sobre relações interespecíficas. Ela vai falar aqui sobre uma relação, né, entre animais herbívoros e micro-organismos que ficam associados ali ao sistema digestivo desses animais e que permitem que esses animais então façam ali o aproveitamento da celulose presente no material, na matéria orgânica vegetal. E esses micro-organismos teriam então a enzima celulase, que permite a quebra da celulose, que os animais não possuem, mas em associação com esses micro-organismos, eles então teriam a possibilidade de ter o aproveitamento da celulose também. O que é um material a mais, né, energético ali, né, pro metabolismo do animal. E, enfim. Então existe uma relação harmônica entre esses dois seres vivos, né, o animal herbívoro e os micro-organismos que possibilitam o aproveitamento da celulose. Essa relação seria uma relação de mutualismo. Então, o mutualismo é uma relação ecológica harmônica entre indivíduos de espécies diferentes, na qual ambos se beneficiam
tanto em nível de sobrevivência quanto de reprodução, por essa interação. Então, assim, tanto os animais se beneficiam de ter um aporte a mais de nutrientes, como também os micro-organismos se beneficiam de ter tanto um ambiente ali seguro, né, onde eles podem viver, como também um aporte constante de alimento para eles também. Enfim, algumas especificidades aqui que eu não vou entrar muito, mas quem que se interessar mais sobre o tema, se aprofundar um pouco mais nas relações mutualísticas, né, pode ser obrigatório, facultativo. Se eu não me engano, facultativos podem chamar também de protocooperação. Defensivo, trófico, dispersivo, esses são tipos possíveis de mutualismo, mas já é uma questão muito específica já. A questão abordou o tema, né, de forma bem objetiva. Então eu trouxe aqui também alguns exemplos de mutualismos que a gente geralmente vê, né, em livros aí, enfim, materiais de estudo. Os líquens, que é uma alga e uma associação, né, entre uma alga e um fungo. A alga fotossintética, o fungo provê para a alga ali tanto um ambiente quanto também um aporte de nutrientes necessários para que o metabolismo dela funcione. A gente vê as bacteriorrizas, os nódulos bacterianos em raízes de plantas, especialmente nas leguminosas, né? Com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Também é um mutualismo. Tanto a teoria também da endossimbiose, que fala sobre a origem das organelas, mitocôndrias e cloroplastos, também é uma forma de mutualismo. Ah, Algumas espécies também de coevolução entre plantas e animais polinizadores também são exemplos de mutualismo. Enfim, cada um desses temas aqui podem também gerar uma pesquisa interessante para se estudar mais o tema, e eu recomendo o aprofundamento. A questão 70 traz um tema aqui que é de interesse tanto da anatomia vegetal quanto também da ecologia. Vai falar sobre manguezais, enfim, um tema também recorrente no Enem. E vai falar aqui especificamente sobre. Ela vai dar algumas características do manguezal, né, que ela coloca aqui como um bioma. Solo lodoso, alagado, salgado. E vai destacar aqui algumas características das plantas que compõem o manguezal em relação especificamente às raízes dela. Raízes que afloram perpendicularmente ao solo, conhecidas como pneumatóforos. A palavra pneumatóforos já tem aqui o começo dela aqui, pneuma, já indica um pouco qual é a função dessa raiz. E na anatomia vegetal você tem condição de estudar, né, isso com um pouco mais de profundidade, no nível do tecido mesmo, né, das células. Bom, essas adaptações estão relacionadas a uma maior captação de oxigênio do ar, porque o solo do manguezal, então aqui que está a parte da ecologia, né? O solo do manguezal é pobre em oxigênio, por conta, né, inclusive, de muita atividade microbiana lá, de decomposição de matéria orgânica, o solo fica pobre em oxigênio, e então essas plantas desenvolveram essas raízes que, né, enfim, foram selecionadas, né, evolutivamente para crescer em direção à atmosfera para captar o ar, o oxigênio atmosférico. Então eu peguei aqui umas imagens na internet mesmo, aleatoriamente, coloquei lá pneumatóforos e tá aqui. A raiz brotando da terra, né, para ficar em contato com o ar atmosférico. E aqui uma imagem com um esquema, um desenho, né. Repara que a planta, a manga, o mangue possui raízes para nutrição, para captura, para captar, né, tanto água como nutrientes essenciais ali. Mas elas possuem também então, essas raízes pneumatóforos que são apenas exclusivamente, eu não sei dizer se exclusivamente para, mas que tem a função principal de captar oxigênio. Então, assim, basicamente está aqui uma questão também simples de um tema recorrente que vale a pena a pessoa dar uma pesquisada e dar uma lida sobre isso. A questão 71 vai falar sobre mimetismo. Então, assim, algumas espécies imitam, entre aspas, né, outras espécies que possam ter ali alguma característica que ofereçam para elas próprias algum benefício. Então, imagina, por exemplo, um animal que é muito venenoso, ele possui uma determinada coloração, e uma outra espécie que não é venenosa, mas evolutivamente desenvolve também aquela coloração parecida com outro, e ela acaba se beneficiando disso, porque os animais que sabem que aquele outro animal é venenoso e não come ele, também não vão comer aquele outro que tem a coloração parecida com aquele lá que realmente é venenoso. Enfim, basicamente o contexto da questão é essa. É, E dentro desse contexto, o comando vai perguntar: como exemplo de seres que utilizam dessa estratégia de sobrevivência, o mimetismo, né? Seria então a falsa coral, por exemplo, é um exemplo de milhares de outros que apresenta coloração similar à da coral verdadeira. Então a coral verdadeira é uma cobra perigosa, com uma peçonha muito forte, mata animais muito maiores do que ela rápido. E enfim, a falsa coral que tem apenas ali levemente peçonhenta, né? Mas então, assim, ela acaba se beneficiando de ser parecida com a falsa coral, então muitos animais não vão se meter com ela apenas por ela parecer com a outra. Dentro do tema mimetismo, eu aconselharia a pessoa a pesquisar especificamente sobre dois. Eu acho que existem quatro, eu não sei quantos tipos de mimetismo, né, teoricamente falando,
mas dois principais que eu considero que são os principais, assim. O mimetismo batesiano e o mimetismo milleriano. O mimetismo batesiano é um animal inofensivo que imita um animal realmente perigoso, por exemplo, a falsa coral imitando a coral verdadeira. Já o mimetismo milleriano são duas espécies igualmente perigosas que acabam por convergência evolutiva desenvolvendo características semelhantes. Então, assim, diversas espécies, por exemplo, de lepidópteros, borboletas, que são muito parecidas, parecem até da mesma espécie e possuem realmente um componente ali de seja uma toxicidade ou o fato dela ser não palatável, como a gente costuma dizer, né? Então, assim, elas acabam tendo uma característica em comum e também um fenótipo parecido. Então, é um caso de convergência evolutiva. Lembrando que aqui os dois têm ali a característica indesejada, enquanto que no batesiano um apenas imita o outro, mas não é tão perigoso assim. Então, aconselho o aprofundamento nesse tema. A questão 72 vai trazer um tema aqui da microbiologia e também um pouco de fisiologia, né? Vai falar aqui que alguns pesquisadores estavam buscando, né, uma linhagem de bactérias para produzir ácido lático e eles obtiveram essa linhagem aqui e perceberam que um determinado meio de cultura contendo xarope de caju propiciou um crescimento adequado dessa bactéria. Então repara que eles queriam produzir ácido lático, isso aqui é um subproduto da fermentação do açúcar, certo? E para isso eles perceberam que o xarope de caju foi interessante, né, para o crescimento dessa cultura. Portanto, o carboidrato presente no xarope de caju que auxiliou no crescimento dessa bactéria. Aqui que está o conceito. Qual desses carboidratos foi? A glicose, né, o açúcar que a gente está acostumado, um monossacarídeo, que, através do processo de fermentação láctea, forma ali o ácido lático. Repara que a questão colocou aqui a lactose na letra D para, de repente, confundir um ou outro que não está tão por dentro assim do tema, né? E vai ver aqui o termo ácido lático, vai pensar lático, leite, lactose, né? E que acabaria marcando a letra D erroneamente. Então, assim, uma questão que tem uma pegadinha de leve aqui, mas quem estuda não cairia nessa pegadinha. A questão 74 vai trazer um gráfico. E eu costumo dizer que a questão, quando ela traz muitos elementos gráficos, figuras, que ela dá a impressão de ser uma coisa muito complicada, mas geralmente a resolução dela é uma coisa simples. Porque o que ela está exigindo aqui do participante, geralmente, vai ser a habilidade de extrair informações desse elemento gráfico que ela está oferecendo. Então aqui ela dá um gráfico para a gente com um espaço temporal, né, meses durante um ano, no ano de 2008, e o volume em precipitação, né, de chuva, possivelmente. Então ela vai colocar a gente aqui essas colunas. É coluna, né? Porque tem as barras, que são, se eu não me engano, horizontais, e tem as colunas, que indicam a precipitação mensal acumulada. Então, assim, o volume, né, de precipitação mensal acumulada, enquanto que a linha seria, então, a média climatológica de um determinado período, de 61 até 90. Comparando, então, essa precipitação média mensal acumulada, que são as colunas, com essa média climatológica nesse período aqui. Então, é basicamente isso que a pessoa tem que saber ler esse gráfico. Por exemplo, aqui em fevereiro de 2008, a precipitação mensal acumulada foi igual à média climatológica nesse período que ela estipulou. Tá vendo que os dois se tocam aqui? Então foi igual. Já, por exemplo, em novembro de 2008, a precipitação mensal acumulada foi menor que a média climatológica. E a gente pode dizer que durante todo esse período aqui, de setembro até dezembro de 2008, a precipitação mensal acumulada foi menor que as médias climatológicas nesse período. Então é assim que se lê esse gráfico. Bom, considerando-se isso, né, aí ela vai colocar aqui no texto uma relação ali de poluentes que tem como principal fonte dessa poluição o escoamento pluvial, portanto a chuva, né, seria de se esperar que o volume de poluentes, que está diretamente associado com o volume pluvial, durante a primavera, e ele dá aqui ainda, né, de setembro até dezembro de 2008, seria então, como a gente viu, né, tá, o volume mensal acumulado foi menor que a média, portanto seria menor que a média histórica no mesmo período. Então, assim, a habilidade era apenas então somente conseguir extrair a informação do gráfico e não tinha nada muito elaborado na questão. A questão 76 vai falar sobre adubação verde, e basicamente resumindo aqui o contexto, ela vai comparar, né, a adubação verde, onde você planta ali uma determinada cultura forrageira, e depois a partir, né, dessa cultura que você plantou apenas para isso, você teria então ali uma adubação com a biomassa que você extrai, né, dessa cultura, e essa biomassa seria então o que promoveria o aporte dessa adubação, né, desse enriquecimento do solo, em comparação com eventos, por exemplo, de adubação química, onde você colocaria ali elementos químicos mesmo,
diretamente no solo. E, enfim, aí a gente pode, né, pensar que a adubação direta com produtos químicos, né, teria ali um desperdício, teria um potencial desse elemento químico, desse produto químico percolar pelo solo e parar nos lençóis freáticos, nos corpos hídricos, né, nos rios, porque você coloca, né, uma injeção ali, né, num determinado momento e, enfim, a escoação depois, pela água da chuva, pela irrigação, poderia provocar uma perda, mas isso é uma discussão lateral, porque ela está querendo fazer aqui uma comparação e tentando explorar por que que a adubação verde seria vantajosa, e aqui a gente tem que entender em relação à adubação tradicional, química. E essa vantagem viria do fato de que a adubação verde, por ser, né, a partir da biomassa, da decomposição da biomassa que foi gerada ali, ela liberaria esses sais minerais e nutrientes diversos gradualmente, e não através de injeções, né, pontuais de grandes quantidades de produtos químicos, que, enfim, muitos ali inclusive se perderiam, aí poderiam também possivelmente poluir os lençóis freáticos e os corpos hídricos. Então essa seria uma das vantagens. Claro que é uma discussão muito profunda, né? Eu tô me controlando aqui para não entrar, para não me estender muito aqui, mas eu acho que é interessante a pessoa ter, né, esse critério, essa crítica em relação aos diferentes tipos, às diferentes tecnologias na agricultura. A questão 77 vai trazer um tema da parasitologia. Ela vai colocar aqui primo pobre das doenças, então já passa pra gente a ideia de uma doença negligenciada. Ela vai falar sobre a busca do desenvolvimento de uma vacina. E aqui a gente poderia estar pensando numa virose, né? Porque vacina, mas não se deixem levar assim, né? Leia todo o texto, leia toda a questão para, né, poder tirar as conclusões. E ela vai falar aqui sobre Plasmodium, que é um agente etiológico que, de novo, né, eu sempre falo, né, sempre toco nesse ponto. Tentem fazer as relações das doenças com os agentes etiológicos, porque a questão geralmente vai dar ou uma coisa ou outra, e você vai ter que saber fazer a relação. Então, Plasmodium ele é agente etiológico de uma determinada doença. Quem já estudou sabe. Então, ele é um parasito. Ela vai dar aqui também algumas características da doença, por exemplo, estado febril grave. Essa doença também ela tem essa característica da febre, terçã, febre quartã, né? E a pessoa que estudou de novo, né, sabe exatamente do que está sendo tratado aqui. Essa vacina, supostamente, né, teria como objetivo controlar a ocorrência de uma determinada doença. Qual delas? A malária, né? Plasmodium é o protista, né? Protozoário que provoca a malária e que tem todas essas características aqui sintomatológicas. E, por critério de objetividade, né, eu gostaria muito de me aprofundar em cada um dos agentes etiológicos das doenças que foram dadas nas alternativas, mas aí o vídeo ficaria muito extenso. Então eu sempre foco na doença que foi o tema da questão. Em futuros vídeos, né, esperamos que o Enem cobre, por exemplo, toxoplasmose, aí nós vamos falar de Toxoplasma gondii. Se falar de elefantíase ou filariose, né, a gente fala então da Wuchereria bancroft, mas hoje, né, bom, o Trypanosoma cruzi e a Leishmania a gente já falou em vídeos anteriores, né, mas o Toxoplasma gondii e a Wuchereria bancroft a gente não teve ainda a oportunidade de falar deles, mas em vídeos futuros, caso eles caiam, nós vamos nos aprofundar. E caso não haja essa oportunidade, pesquisem aí, né, esses agentes etiológicos e as doenças associadas. Em relação à malária, o agente etiológico é o Plasmodium. Então existem diversas espécies, as principais estão aqui. Eu já trouxe essa imagem no vídeo anterior. Os sintomas o vetor, né? Geralmente não, associados aos mosquitos fêmeas do gênero Anopheles e as fêmeas infectadas, né? Nem todo mosquito vai passar a malária, apenas os que estão infectados por uma das fases desse agente etiológico. Os sintomas leves da malária incluem febres, calafrios, paroxismo malárico, anemia, icterícia, esplenomegalia, hepatomegalia. Então pesquisem esses termos, né? Aumento do tamanho do baço ou do fígado. Os sintomas graves incluem desconforto respiratório agudo, edema pulmonar, sangramento, coma, consciência prejudicada, icterícia, convulsões recorrentes, choque. Enfim, só um apanhado geral aqui de sintomas. Eu vou colocar um link na questão para ter uma leitura mais aprofundada, né? E o tratamento da malária envolve ali fármacos antimaláricos, lembrando que todo medicamento deve ser recomendado por um médico e a persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado. E ainda no tema da parasitologia, a questão 79 vai falar sobre doença de Chagas. Enfim, ela vai tocar aqui num aumento, né, de casos numa determinada região, no norte do país. E, enfim, a vigilância sanitária interditando os estabelecimentos que vendiam açaí, porque eles estavam desobedecendo regras de higiene. E, enfim, aí eles teriam, né, ali, estruturalmente, algumas condições ali que poderiam favorecer a proliferação do barbeiro, que é um inseto vetor associado à doença de Chagas.
transmissor da doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi. Então a gente falou dele ali ainda agora, né? Brevemente. Já falamos dele em provas anteriores. Um protozoário encontrado nas fezes, portanto ele vive no intestino do barbeiro e ele pode ser transmitido para a pessoa tanto através da picada indiretamente, né? A picada gera uma ferida e se a pessoa ali de repente essas fezes do barbeiro tiver contato com essa ferida, ele entra pela corrente sanguínea da pessoa. Bom, que medida poderia ser tomada durante o preparo do alimento para evitar a contaminação? Então aqui ela está falando de contaminação por via oral. Ou seja, o Trypanosoma cruzi tanto pode entrar pela corrente sanguínea, né, no evento da picada ali, a pessoa, enfim, vai coçar a picada, enfim, acaba espalhando, né, as fezes do barbeiro na ferida, como também pode entrar por via oral, a pessoa consumindo um alimento, por exemplo, a polpa do açaí, um shake, né, de açaí, sei lá como é que eles comem lá no Pará. Aqui no Rio a gente come, né, tipo um milkshake. É, e, enfim, como é que então a gente poderia evitar a contaminação desses consumidores? Realizando ali um procedimento de esterilização do açaí por pasteurização. A pasteurização você aquece, depois resfria, né, rapidamente o material e você elimina ali micro-organismos e, enfim, outros agentes etiológicos possíveis de doenças. Então tá aqui o nosso querido barbeiro, também chamado de triatomínio, então fiquem atentos aos termos. Nosso querido Trypanosoma cruzi, um protozoário, enfim, para a pessoa sempre fazer a relação, né, da doença com o agente etiológico e um determinado possível inseto vetor. Nem sempre tem, mas é bom ficar atento. A questão 81, ela tem um jeitinho de. Ela parece que ela vai tratar de biotecnologia, né? E tem alguma coisa aqui de biotecnologia, claro. Mas ela também fala sobre um assunto que a gente discutiu ainda nessa prova, né? Aquela questão das relações entre os organismos. Porque ela vai falar aqui de micorrizas, então, assim, fungos associados a raízes de plantas. E vai falar que é uma associação de, por exemplo, uma cultura de um tomateiro, uma espécie, talvez uma variedade de tomate, com fungos que são resistentes a altas temperaturas. A presença desses fungos nas raízes dos tomates levariam ali a um benefício, a uma vantagem em termos de produtividade desse tomate. E a vantagem, então, da inoculação desses fungos nas raízes dos tomateiros seria de que, por eles serem resistentes a altas temperaturas, eles aumentariam, né, ampliariam a área de cultivo do tomate, que poderia então começar a ser também cultivado em locais, né, em regiões com temperaturas mais quentes. Então essa seria aí uma vantagem. Uma questão assim, superficial, né, nada muito profundo, mas interessante. A questão 82 traz um tema também recorrente, que é os impactos de represas, construção de represas no meio ambiente, né? Essas represas podem estar associadas a diversas atividades econômicas, uma delas as hidrelétricas, foi, portanto, uma forma de geração de energia, né? Que o Enem costuma gostar bastante desse tema. Mas nesse caso aqui ele está falando de represas propriamente ditas. Uma das alterações, né, que a represa poderia causar no ambiente, uma alteração, portanto, um impacto, que produziriam efeitos, né, em uma determinada região, repara que ela coloca aqui, né, que um dos impactos poderiam estar relacionados ao tempo de retenção da água. E é importante a pessoa olhar no texto e tentar, né, ver se o texto oferece elementos para diretamente, né, para a resolução, o que acontecia nesse caso aqui. Porque a alternativa correta seria um dos impactos, né, as alterações, impactos tais como maior incidência de doenças endêmicas transmitidas por mosquitos na região por conta desse maior tempo de retenção da água num local aqui onde se forma a represa. Lembrando lá que na questão 34 de 1999, o Enem fez também uma questão sobre represa, eu até coloquei essa mesma imagem aqui, e lá ele estava explorando o aumento da evaporação e da umidade na região do reservatório, da represa, né? Onde a água fica empoçada, entre aspas. Enquanto que nessa questão aqui está insinuando que esse empoçamento, entre aspas, da água, favoreceria ali, de repente, uma possibilidade de insetos colocarem seus ovos e as larvinhas se desenvolverem nessa região por conta das mudanças na hidrodinâmica, né? E o que poderia então favorecer ah, o ciclo reprodutivo de insetos, de mosquitos, ah, transmissores de doenças. A questão 84 vai dar para a gente duas imagens que são como se fossem cortes, lâminas histológicas de células vegetais. Eu achei particularmente que a qualidade da imagem está bem ruim. E, enfim, mas daria para a pessoa resolver a questão? Daria porque, por exemplo, no texto, na chamada da questão, ela coloca plasmólise. E, enfim, quem estuda, né, sabe o que é a plasmólise, já estaria aqui atento ao que está acontecendo, uma relação ali de. Né, vai ter, por exemplo, tem osmose aqui na legenda da imagem também. Então, assim, plasmólise, osmose, a pessoa sabe, né, que tem a ver com concentração no meio extracelular,
relação de saída ou entrada de água, né, na célula, a pessoa talvez conseguisse, a partir disso, inferir que nessa imagem B, por exemplo, essa célula aqui está plasmolizada. Eu particularmente acho que a qualidade da imagem está muito ruim, foi muito ruim, mas daria, pelos elementos extra-imagem, né, pelos elementos textuais, daria para a pessoa chegar lá. Bom, considerando a imagem A e B, por exemplo, então, duas situações, né, pode-se afirmar que as células da figura B foram colocadas em meio hipertônico, apresentando diminuição de volume. E tá aqui a imagem que a gente vê, né, nos livros, coloridinha e tudo mais, tudo bonitinho. Aí a gente vê, né, meio hipertônico, portanto, meio extracelular mais concentrado. Então a água tende a sair da célula e ir para o meio extracelular. Então a célula entra em plasmólise. Quando a gente vê no livro, né, tá coloridinho, tá bonitinho, tá tudo esquematizadinho, é fácil de entender. Repara que no meio hipotônico, ou seja, o meio extracelular menos concentrado que o meio intracelular, a água tende, por osmose, a entrar na célula. E a parede celular da célula, né, tendo ali um trabalho de não deixar esse citoplasma explodir, romper. Então, só para comparar, né, olha só a imagem que a questão deu e a imagem que a gente geralmente vê nos livros. Né? Enfim, mas é isso. A questão 85 é uma questão interessante. Ela traz um tema super complicado, embora a resolução dela não seja complicada, porque ela exige o conceito que ela exige de evolução é um conceito básico, mas a discussão que permeia, né, o texto e tudo mais é uma discussão super complicada, complexa, controversa. Mas enfim, eu tô falando especificamente do livro, né, O Gênio Egoísta de Richard Dawkins. É um livro assim bem controverso, interessante, né? Enfim, moldou muitas discussões importantes em biologia e em genética. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: esse autor, especificamente, ele gosta muito de temas profundos. Então, assim, ele ataca de forma meio filosófica diversos temas, e não são temas, assim, fáceis, né, de assimilar. E uma das características das questões do Enem é que ela pega temas muito complexos e tenta apresentar eles de forma super simplificadas, né? Bom, enfim. Bom, esse trecho do texto especificamente que ele aborda vai ser. O texto, é um tema até contemporâneo, né? Que é a parte do livro onde o autor introduz o termo memes, que hoje em dia está na boca de todo mundo, né? Os memes da internet. E ele coloca os memes como sendo esse produto, né? Essa entidade de autorreplicação, enfim, associada diretamente com a questão cultural, né? Uma unidade de transmissão cultural, de imitação, etc. Então, assim, é um tema super complicado. Eu acho que, assim, a pessoa, se realmente quiser entender isso, tem que não apenas ler o livro, mas também consumir outros produtos, como discussões na internet, vídeos, sabe, de pessoas fazendo resenhas, né? Porque é um tema super complicado e interessante. Mas, basicamente, qual é o conceito que a questão está exigindo da pessoa aqui em termos de evolução? O paralelo entre evolução biológica e evolução cultural, que o autor propõe, somente seria válido se em ambas as informações estiverem sujeitas à cópia com modificações. E aqui está aquela coisa, né, da evolução darwiniana, e esse autor aqui ele é um evolucionista darwiniano ferrenho. Então, assim, o conceito de evolução darwiniana é descendência com modificação. Então, se tanto na cultura humana quanto na, na evolução cultural humana e na evolução biológica, se ambas estiverem sujeitas a essas cópias com modificação, o que parece ser o caso, então esse paralelo seria adequado. Mas entendo, é um tema super complicado. A resolução da questão, talvez assim, para quem não estuda evolução, fosse virtualmente impossível. A pessoa teria que chutar mesmo. Mas quem estuda, né, quem já ouviu falar de descendência com modificação, acho que teria uma chance de ir na letra D. Recomendo a leitura do livro. Não vou colocar nenhum link porque eu não tenho certeza sobre se já existe a abertura do copyright. Então, assim, o autor ainda está vivo. Se fosse um autor falecido, eu até colocaria algum livro, mas, enfim, como o autor ainda está vivo, pesquisem aí, talvez LibGen, algum site que tenha. Existem PDFs na internet. Quem gosta disso, né, quem faz isso, consegue achar. A questão 87 vai falar sobre antocianinas e essas moléculas como tendo uma característica, né, interessante para a produção de embalagens inteligentes, porque elas mudam de cor de acordo com o pH do meio. Então, essas embalagens inteligentes, elas indicariam, por exemplo, que determinado alimento estaria em decomposição, né, e que, portanto, poderia estar ali em vias de estragar. E ela diz, né, que elas assumem uma cor laranja ao vermelho em pH ácido, próximo ali de 3, né? Ela fica uma coloração, essa coloração vermelha tende a desaparecer em pH 4, 5 e tende a ficar verde e azul em pHs alcalinos, pHs altos.
Então, num alimento em decomposição, a pessoa saberia, né, que o alimento dentro da embalagem estaria em decomposição porque as embalagens se tornariam laranja e vermelho pela produção de ácidos orgânicos. Então, a decomposição da matéria orgânica libera ácidos orgânicos. Um tema também super complicadinho, eu vou colocar diversos links aí na descrição para leitura sobre isso. Mas, enfim, uma série de ácidos orgânicos, resultados ali da decomposição da matéria orgânica, que levaria então à diminuição do pH do meio, levando essas antocianinas, né, as embalagens, a ter essa alteração na cor. A questão 88 vai trazer aquela velha discussão sobre relação, né, de combustíveis fósseis e biocombustíveis, e ela vai falar sobre aquecimento global e tudo mais, um tema, né, também bem recorrente no Enem. A medida, né, o consumo de biocombustíveis, se justifica porque o consumo de biocombustíveis, qual seria então a vantagem, né, a vantagem que justificaria a adoção do biocombustível em relação ao combustível fóssil? O fato de que os biocombustíveis não aumentam a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, como acontece com o consumo de combustíveis fósseis. Isso porque nós assumimos que a queima do combustível fóssil, na queima do combustível fóssil, você está queimando ali uma reserva, um depósito de matéria que estava inerte, né, no local, portanto, o carbono que estava lá ah, quase inerte, né, num depósito, num poço de petróleo, etc., que demorou milhões de anos para se formar, e você pega aquilo e você joga aquilo tudo na atmosfera, né, quase que em níveis, em escala industrial, como nós temos feito. Então você tem ali um aumento do carbono na atmosfera, porque esse carbono, pelo menos assim, em escala geológica, né, ele ficou muito tempo ali embaixo, ele não estava em vias de estar em contato com a atmosfera, e nós pegamos ele lá debaixo das camadas geológicas profundas, né, e jogamos ele na atmosfera na queima. Enquanto que o biocombustível você teria ali a plantação, por exemplo, de uma biomassa vegetal, que tira CO2 da atmosfera e depois você devolve na queima, mas você tirou antes. Então é um combustível renovável, é um combustível que você não está necessariamente aumentando a concentração de CO2 na atmosfera em escala geológica humana, né? Basicamente é isso. A questão 89 vai falar sobre a indústria têxtil, possíveis impactos ali de efluentes em relação ali a tingimento, né? Então, efluentes com coloração, que poderia provocar impactos na, em, no meio ambiente, visando minimizar os efeitos ambientais nocivos ocasionados pela quantidade de efluentes, né? Eles introduzem aqui a técnica da catálise, quebra de moléculas, que teria então ali proporcionaria, né, a receber uma atenção especial porque ela, dentro desse contexto, associada a processos oxidativos, pode provocar a completa mineralização dos contaminantes, formando gás carbônico e água. Basicamente, você pegaria um efluente que, se fosse jogado no ambiente diretamente, ele levaria ali a alterações, a desequilíbrios, porque teria, enfim, compostos tóxicos, contaminantes, né? Até mesmo o próprio pigmento, né, em processos de tingimento, poderia provocar alterações na coloração, por exemplo, da água de um rio ou de uma lagoa, sei lá. E isso teria efeitos, como a gente vê, né, em outros casos. Então, enfim, pela catálise, você usando ali, de repente, acredito, enzimas para quebrar essas moléculas, você conseguiria então ter um tratamento preliminar desse efluente. E depois, enfim, outros tratamentos você poderia então jogar esses efluentes no meio ambiente sem o peso na consciência de estar causando impactos graves no ambiente. Bom, ficamos por aqui. É uma prova super complexa, né, cheia de questões, muitas discussões interessantes, bem diversificada em termos de assuntos que foram tratados. E nos veremos no próximo vídeo para discutir a prova do Enem do ano de 2015, a aplicação regular.